Então, essa questão da fome me faz lembrar o Josué de Castro. Grande geógrafo. Um grande geógrafo. E o Josué de Castro é uma leitura que impacta o livro dele, A Geografia da Fome, a Geopolítica da Fome. E a interpretação que eu tenho quando eu trabalho com esse livro, junto com os meus alunos lá da Geografia, é que o que mais impacta no livro do Josué de Castro não é a gente saber que existe a fome no Brasil, que continua a existir, e nem saber que existe a fome no mundo, que continua a existir. Mas é saber a imbecilidade de ainda existir fome no mundo. Porque ele mostra o tempo todo que é perfeitamente possível e já existe hoje toda a possibilidade de oferecer alimento para toda a população, para toda a humanidade. Então, acho que isso que você coloca tem que nos deixar realmente indignados em relação à ainda existência da fome no mundo, por um lado. E, por outro lado, ao uso que você desmistifica tão bem deste fantasma, que não é um fantasma, o uso desta realidade extremamente chocante para justificar os interesses de uma empresa, ou de um grupo de empresas, ou de algumas pessoas, ou será que até de um governo, quando o nosso governo, o governo brasileiro, se dá faz isso, de assumir publicamente uma posição de governo a respeito de uma questão que é absolutamente polêmica. Eu fico me lembrando dos tempos da inflação, em que o governo dizia: não vai haver aumento da gasolina, o dólar não vai aumentar. E a gente ficava pensando, puxa vida, se o governo está dizendo isso, vamos correr para o posto, vamos comprar, reunir o que a gente tem para comprar os dolarzinhos, porque amanhã vai acontecer. Será que é isso que está acontecendo hoje com a posição do governo a respeito dos estrangeiros? Um governo, qualquer tipo de governo, seguindo qualquer tipo de ideologia, ele deve ter sempre uma estrutura de projeção do que vai acontecer. O grande problema brasileiro é que nós não temos uma estrutura de projetar o que vai acontecer, porque nós não somos sujeitos do que vai acontecer. Essa é a dramaticidade do nosso dia a dia. Por isso que quando eu tive a oportunidade de ler Josué de Castro no colégio secundário, no científico, obrigado por um professor de geografia econômica do Brasil, que se estudava bastante no científico. E depois, já formado, eu tive a oportunidade de conhecer o Vale do São Francisco e conhecer toda a Caatinga nordestina, andando lá, andando como um brasileiro, entende? Com um chapéu na cabeça por causa do sol e vendo a realidade. E aí eu pude entronizar o pensamento de Josué de Castro e dizer assim: puxa vida, eu tive agora há 2 anos num projeto que está parado desde 1986, nas margens do São Francisco, um mega projeto de 25 mil hectares de terra irrigada. Poucas vezes na minha vida eu chorei sozinho num canto sentado, me afastei para chorar. Toda a infraestrutura pronta, com piscinas que tem, eu nunca tinha visto, confesso que não é. Máquinas para puxar água do rio, onde o tubo tem 2 metros de diâmetro. O tubo que puxa água. Isso, a trepidação é tão grande que as paredes têm 1 metro de largura de concreto. Barreira 2 é o nome do projeto e oficial. Está parado, totalmente parado. E eu fiquei tão indignado ali, porque eu disse: meu Deus, isso aqui, o sol... Olha, existe uma planta que quem trabalha em agricultura ecológica fala muito, chama-se leucena. Leucena é algo assim, os filipinos trabalham muito, a África, a Ásia trabalha muito, nós aqui trabalhamos. Eu vi leucena com 30 centímetros de diâmetro lá, eu nunca tinha visto. E eu olhava assim e dizia assim: deve ser. Quando peguei as sementes, eu disse: não, é leucena, é leucena. Mas desse tamanho assim, o camarada disse assim: não pense que ela tem mais de 6 anos, não. Aí que eu vi o valor do sol e disse: meu Deus, isso aqui é algo absurdo. Então, quando se fala fome nessas condições, a gente tem que fazer uma reflexão e dizer assim: meu Deus, é fundamental que a gente recupere esta realidade, porque senão nós não vamos ter. E quando vejo o governo dizer, vindo a público, e às vezes até com ofensas, o governo agora está usando uma expressão dizendo, e é uníssono, eu tenho visto isso com tecnólogos da empresa pública de pesquisa agropecuária, tenho visto isso em alguns centros de tecnologia universitária de excelência, tenho visto isso na mão de burocratas de governo. O transgênico vai acabar com o uso de agrotóxicos.
Isso, eu não sei se isso é ingenuidade ou má fé. Porque todas as empresas que estão investindo em transgênicos são empresas de agrotóxicos. E elas simplesmente querem fazer uma transição, que é a transição da matriz petróleo, que está esgotada, para a matriz biotecnologia, que é a matriz do futuro. É só uma leitura de um livro que custa R$46, chamado O Século da Biotecnologia, de Jeremy Rifkin, da editora Cadron. Esse livro diz a era da pirotecnia, ou seja, técnica de usar fogo, destruir petróleo para fazer síntese, isso acabou. Agora é o gene que vale. Essa partícula fantástica que se pode transportar de um ser para outro, criando novas coisas, isso é um século. Agora as empresas perceberam isso e estão saindo do veneno e passando para a semente. Mas qual é a transição? Ela leva o seu herbicida junto da semente. Ela faz a transição vendendo 2, não vendendo mais 1. E ninguém quer entender isso. Por isso que nessa soja tem 100 vezes mais resíduo. Essa é a tradição. Por que nos Estados Unidos aumenta o consumo de herbicidas? Com os transgênicos, aumenta em 30%. Por que na Bahia, com dinheiro público do Finor, da Sudene e do BNDES, está se criando uma fábrica de herbicida Roundup? É para acabar com o uso de agrotóxico? Mas por que as pessoas não percebem isso e dizem, não, mas vamos ser sérios, vamos ser honestos e dizer, olha, há uma transição. Na primeira série dessa transição, as empresas vão sair do veneno e passar para veneno mais semente e ganham 2 vezes. Venda casada, linguagem de carnaval. Depois, elas vão criar, num segundo momento, produtos diferenciados. Então, elas vão vender. Você quer soja com sabor de morango? Terá. Você quer soja com sabor de peixe? Terá. E essa é a segunda fase. Na terceira fase, você quer soja com antígeno para uma enfermidade assim? Você terá. Essa é uma linguagem de se você criar consciência para dizer, olha, nós temos que ver o que nos convém como sujeitos. Eu acho que o Sebastião tocou num ponto que é crucial. Acho que a gente nunca teve na história da humanidade uma aproximação tão grande entre o capital e a ciência. Houve sempre aproximação do capital com a tecnologia. A partir dos anos 70, com a intensificação principalmente dos países hegemônicos, os países periféricos tiveram que optar ou tiveram que fazer as suas normas de proteção de patentes, refazer as leis de patentes para incluir os produtos da biotecnologia. Então aquilo já era um aviso que as empresas iriam apostar. E no início dos anos 80, veja bem que todas as descobertas básicas da biotecnologia que foram feitas na década de 70, de 50 a 70, foram dentro de grandes universidades públicas, quando os cientistas não estavam interessados na venda daquela tecnologia. Mas a partir da reforma das leis, ou mesmo criação de leis de patentes no resto do mundo, as empresas começaram a aplicar e elas começaram a produzir grande volume de conhecimento que agora não está disponível, é patenteado. Então, o que nós vemos? Nós vemos o seguinte, o próprio genoma humano, a Celera acabou de publicar ontem, que o banco de dados dela está acessível para qualquer um, mediante um pagamento X. Quer dizer, ou seja, o uso da informação, ou seja, primeiro você vem com aquela história que vai resolver todas as doenças e depois não, custa tanto para quem quiser entrar só no banco de dados. Então, nós não temos outra área do conhecimento com tanta aproximação entre o capital e o avanço científico. Nem vou falar no tecnológico, que também já está patenteado. Então, talvez isso explique parte dessa corrida e dessa pressão dos governos. E estranhamente no Brasil, né, no caso da agricultura, o governo teve que buscar um ministro, ainda da área do tempo do governo militar, porque talvez os anteriores eram incapazes, é uma leitura que se pode fazer, incapazes de barrar essa discussão, essa precaução que o Brasil está tendo. Então a gente nota nos últimos tempos, ou seja, uma grande aproximação, eu gostaria que você pudesse abordar mais isso, uma grande aproximação do capital com o mundo científico. E as consequências, né, são diversas. E a gente está percebendo isso na área da biotecnologia. Um desdobramento que vai ter aí, que você já falou, talvez pudesse falar mais, é na questão exatamente da produção de alimentos. Ou seja, os alimentos, daqui a uns dias nós vamos ter que
vai ter um royaltyzinho para cada um deles, porque a biotecnologia está sendo incorporada paulatinamente em todos eles, e todos os processos biotecnológicos estão patenteados. Essa colocação do professor Nodari é bastante interessante, principalmente para quem trabalha dentro de universidade e acompanha a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e lê e se informa nos boletins e vê que cada dia mais e mais diminuem os recursos públicos e mais se faz com que aquele professor, cientista, tecnólogo, pesquisador seja empurrado, vou usar uma expressão forte, empurrado para as mãos de interesses de grandes conglomerados. Os espanhóis dizem uma coisa muito interessante, Andrés Moya, da Universidade de Valência. O problema todo é que os recursos para a engenharia genética, para a biotecnologia, são detidos pelos grandes conglomerados industriais. E os controles dos riscos, dos perigos e das avaliações de impactos da biotecnologia não têm interesse desses segmentos. Então, o que acontece? Se você disser assim, eu vou criar um transgênico, na mesma hora, uma rubrica surge, tantos milhões e milhões e milhões. Se você disser assim, quero verificar a fuga de pólen do milho BT para uma pequena propriedade vizinha ou para determinar esse fluxo, não há recurso. Então, cria essa situação. E o que acontece? Novamente, voltamos ao mote inicial. Quem determina o rumo da pesquisa, quem é o sujeito na determinação, é um interessado. O governo diminuindo a sua participação, que está cada vez mais se retirando, ele abre uma lacuna, vamos dizer assim, numa linguagem mais forte, propositalmente abre essa lacuna e deixa a descoberto uma sociedade que deveria estar protegida nisso. E aí o que acontece? Os movimentos sociais procuram preencher essa lacuna. É como o caso do fumo, do tabaco. A indústria do tabaco, há 50 anos já tinha absoluta certeza, pesquisa feita e tudo mais, de que o fumo causa câncer. Eles não divulgaram essa verdade e, ao mesmo tempo, as universidades, entidades de controle e tudo mais precisaram gastar os fundos públicos e fazer a sua própria pesquisa para chegar à mesma conclusão que eles já tinham há tanto tempo. Quer dizer, sabe lá até que ponto essas próprias empresas já têm os resultados de pesquisas próprias a respeito dos problemas que podem causar. Mas não existe nada que as obrigue a divulgar todos esses resultados. E tem mais um elemento que eu me lembrei agora, dentro da colocação do professor Nodari, cria uma situação muito interessante dentro disso que o senhor coloca. Uma pessoa treinada, formada para trabalhar com determinado segmento, determinada tecnologia ou conhecimento, ele sempre se estimula ao trabalhar com isso. Então, o que acontece hoje? Todo o pessoal que trabalha com, quase todo, vamos dizer todo assim de uma maneira não taxativa, a grande maioria do pessoal que trabalha com biotecnologia, ele vê naquele seu trabalho algo fascinante, algo belíssimo. Então, o que acontece? Ele se estimula. E quando alguém questiona aquilo com que ele trabalha, ele se ofende. Isso em todo mundo está passando assim. Por quê? Você está delimitando e cerceando aquele seu trabalho. Quando ele deveria ter uma visão dizendo, olha, esse seu trabalho é extremamente importante e nós devemos protegê-lo o máximo para que ele seja enaltecido.